Cancioneiro Caiçara, para Pitágoras. Joga Memória de Ubatuba, joga nos 3 grupos. Memórias de Ubatuba, Memória de São Sebastião, Caraguatatuba. Isabela? Isabela? Vamos lá. Olá, boa noite, Caraguatatuba, boa noite, Ubatuba, boa noite, São Sebastião, boa noite, Ilhabela, boa noite, Brasil. Ana? Boa noite, Brasil, Ana? A gente pode falar isso? Boa noite, Brasil. Ana, você está muito metida, por que você está falando boa noite, Brasil? A Rádio Cancioneiro Caiçara... Porque você pediu. Ah, é só por isso? Não, é porque é boa noite mesmo. Não, é porque na verdade, pessoal, tem uma boa notícia para dar aqui, o seguinte. A Liv Soban, ela está talvez nos acompanhando aqui, ela está em Caraguatatuba hoje. A Liv Soban me assustou quando ela escolheu o slogan da Cancioneiro Caiçara, que ela colocou assim, de Caraguatatuba para o mundo. Não, desculpa, do litoral para o mundo. Eu disse, será que ele está exagerando? Mas olha, Ana, graças a Deus, quando a gente linka, porque na verdade a gente parte da aldeia Caiçara e Caipira aqui de Guararema, boa noite Guararema também, e a gente fala problemas que são comuns a todo mundo e a gente linka esses problemas com os outros. O Brasil inteiro, Ana, está nos ouvindo. Olha, a Angélica Caiçara, aliás, descendente de negro, o Tião Isidoro era negro, Chico Vitorino era negro, o pai dela era negro também. A Angélica falou, a gente linkou o trabalho da Angélica com o trabalho do Franz Krashberg, e hoje, pessoal, obrigado a todos vocês que estão nos apoiando, nós batemos 98 mil. Estamos chegando nos 100 mil acessos na nossa página do Facebook, só nesses últimos 28 dias. Parabéns para nós e parabéns, porque, na verdade, essa rádio não é minha, não é da Ana, não é do Joban. É do povo caiçara e é do Brasil inteiro, que é uma rádio destinada à cultura. Então, eu fiquei muito feliz. Mas aí eu estava, Aninha, vendo as pessoas, 14 mil pessoas, reconhecendo a Angélica Caiçara, não mais como uma artesã, porque eu disse, você não é artesã. Porque o artesão é aquele cara que faz o trabalho, a cópia, ele faz um peixe, depois ele faz outro igual. Não, a Angélica, cada obra dela é individual, fantástica, parece muito com o Franz Krashberg mesmo. E quando única. É única, justo, essa é uma das características da arte. Então, 14 mil pessoas compartilharam. O que a feira de artesãos de Caraguatatuba, incrivelmente e erradamente, para ser artesão em Caraguatatuba, você passa por uma votação dos próprios artesãos. Ora, eles não vão querer concorrente, eles vão querer colocar algum amigo dele lá. Então, o que Caraguatatuba disse não, a prefeitura de Caraguatatuba disse não para a Angélica, o Brasil inteiro disse sim, 14 mil pessoas. Mas por que eu estou falando do Brasil inteiro? Aí eu comecei a ler alguns comentários e quem duvidar, entre lá na página da Rádio Cancioneiro Caiçara e diga se eu estou mentindo. Aí eu comecei a ver as pessoas que tinham curtido a Angélica assim. Eu disse, pô, mas nenhum nome aqui não tem nome aqui de pessoas conhecidas. Fui ver, recebi. Aí tinha pessoas de Belém, de Brasília, a minha, de todo lugar do Brasil. Joban, hoje eu levei um susto. Me liga um cara e diz assim, você publicou isso daqui? Falando sobre aquela matéria onde que a gente mostrou que é possível administrar uma cidade de 100 mil habitantes com 500 milhões de reais. E Caraguatatuba tem 1 bilhão de real, e Ubatuba e São Sebastião 1 bilhão e 200, e muitos problemas. Então, nós mostramos lá que o prefeito de Colatina resolve o problema da cidade dele, que tem 1.400 quilômetros. Olha, Ubatuba tem 700 quilômetros, mais ou menos.
Caraguatatuba, acho que 400. São Sebastião, uns 500, não tenho certeza. Ou seja, o prefeito de Colatina administra uma cidade de 1.400 quilômetros, com 386 milhões de reais, enquanto que Caraguatatuba, com 1 milhão, não consegue, São Sebastião não consegue, etc. Eu disse, não é só o prefeito de Colatina, eu percebi que a média das prefeituras do Brasil, cidades de 100 mil habitantes, 500 milhões de reais resolve o problema, e tem muitos prefeitos bons atuando por aí. O prefeito de Colatina, além de tudo, ele é bom de marketing também, né? Mas aí eu me recebo, Gilvan, olha o susto que eu levei hoje. Um cara me manda uma foto, você publicou isso daí? Eu disse, quem está falando? É o Leonardo Boff? Ele me mandou isso. Eu disse, caramba, mas Ana, vou mandar a foto dele para você. É o Luiz até, o Luiz de São Paulo, São Mateus, São Paulo. Ele me mandou, eu falei, não, Leonardo Boff, você é o Leonardo Boff? Eu falei, não, eu sou o Luiz, ele trabalha com hortas comunitárias, de São Mateus, São Paulo, interessado no trabalho da rádio e tal. Eu fiquei assim assustado. E, então, essa história aí de litoral para o mundo é uma história especial. Mas hoje nós resolvemos fazer um programa especial, e eu já fiz o anúncio dele no Facebook, mais cedo. Vamos fazer um programa especial para homenagear Zumbi dos Palmares e homenagear a raça negra, discutir a questão do racismo no Brasil. Porque é mentira dizer que aqui é uma democracia racial. E a Rádio Cancioneiro Caiçara, o site da Cancioneiro Caiçara, tem uma equipe os melhores da elite da negritude aí do litoral norte, né? Então, por exemplo, a Aninha, que foi outro negro que me trouxe. Esse cara aí que vocês estão vendo aí de pele branca aí, na verdade, acho que ele fez igual tomou aquele remédio do Michael Jackson lá, comeu muita espinha de peixe, mas o Joban também é negro. Nosso amigo Arnaldo, nosso grande estilogravurista e pintor, que, inclusive, automaticamente ele tem feito muitas obras sobre negro. Então, hoje nós estamos aqui, né, Joban, para falar dessa questão do negro. E eu hoje hoje abri uma coluna, Ana, já falei com o Joban também, uma coluna de poesia na Cancioneiro Caiçara, e poesia na Cancioneiro Caiçara, e essa coluna chama-se Poemas de Causas, Causos e Cousas. Por que poema de causas, causos e cousas? Porque, por exemplo, o Joban é um cara muito romântico. As poesias que ele faz lá para a esposa dele, de amor e tal, essa daqui não vai publicar. Nós vamos publicar aquela poesia engajada, a poesia social, a poesia ecológica. Essas são nossas causas. Vamos publicar a poesia de causos também, que nós vamos trazer aqui o folclore da poesia nordestina. Eu quero treinar um pouco aí, já desafiei o Joban, e você também, você está começando, a Ana está começando a poesia agora. Joban, você vai ter que disputar 8 pés de quadrão, martelo alagoano, tal, vamos ter que aprender essa técnica para a gente conversar nessa língua aí com o Valdec Garanhuns. Ainda bem que não é disputa, né? Porque Caiçara não disputa. Então, causa e coisas é outra coisa nesse contexto também, não é? E eu inaugurei hoje, Ana, com uma matéria muito linda que está lá no site, né? Eu quero até dar o nome dessa live com o nome que eu dei nessa matéria, né? Valeu, Zumbi. Eu não pedi, valeu, Zumbi. Eu não pedi para ser preto. Foi sorte nascer assim. Bonito isso, Ana? Valeu. Nossa. Bonito? Bonita essa frase? Eu vi o começo lá, mas aí não deu para ler, se tinha mais. Então, o que acontece? Essa frase aí foi o seguinte.
Tem um menino, eu fui uma vez convidado pela nossa amiga, nossa parceira, faz parte do time da rádio também, a Ana Laurindo, para bater um papo com a criançada lá na escola sobre poesia, né? No projeto da escola do Eduardo. E eu fui lá conversar com a criançada, e lá tinha um menino chamado Ronald, Rony, que é MC, ele é negro, atualmente ele é operário da construção civil, vive numa situação social, era um menino de uma situação social mais difícil, tal, não é? E ela me apresentou o Rony, e aí um dia eu comecei a acompanhar o trabalho do Rony, até levei ele para como é que chama? O Feira de Timbopeva. E o Rony, então, um dia eu estava passando no Facebook dele, ele botou uma foto, né, de negro, e ao contrário do que a maioria, infelizmente, do Brasil, por causa do racismo, faz, ele, evidente, porque ser pobre, morava no Olaria, sofria muito preconceito, inclusive por parte de polícia e tal. Então, ele colocou isso daqui, ele colocou uma frase assim: eu não pedi para ser preto, foi sorte nascer assim. Eu disse, mas que profundidade esta frase, né? Não estou vendo o Jobon está aí? Tá. Então, aí eu disse, eu chamei para fazer um verso em Timbopeva, e eu peço licença aqui para ler. Aí eu lancei hoje, então, Poemas e Causa, e lancei essa poesia. Então, eu fiz o verso em Timbopeva, para quem do Brasil inteiro não sabe, é um estilo que eu criei, né? Junto com o pessoal do Feira de Timbopeva, sob a minha liderança, eu formulei esse estilo, inspirado nas poesias bocagianas do Walter Capopi, né? O rei da poesia erótica, e começou uma brincadeira lá e virou. Mas aí, voltando aqui, então, como é que é o Feira de Timbopeva? É um estilo de poesia em que eu puxo um tema, no caso o Walter puxou um tema, eu escrevo alguma coisa no comentário, e junto naquela poesia, o outro escreve, a gente vai juntando. Só que, diferentemente do cordel nordestino, nós não temos, Ana, você sabe disso, que você entrou no grupo agora também, nós não temos uma fórmula. Então, na verdade, é uma escola de poesia, né? O cara escreveu um versinho lá, do jeito que está, a gente aproveita e transformamos pessoas simples em grandes poetas. Então, nós fizemos assim, Ana, eu vou ler aqui, não é? Eu não recito bem como o Jobon, muito menos como o Marcos Osores ou Cícero Assunção, vai lá. Então, a primeira parte, Orgulho da Negritude, tema do jovem poeta MC Ronald Rony. O acompanhem, por favor, no Facebook. Não pedi para ser preto, foi sorte. Foi sorte nascer assim. Então, a gente foi falar da negritude. Então, eu comecei, né, assim. Eu fiz uma feira, o Ronald fez uma feira, e o Djalma Barra Seca, que é caiçara tradicional, fez a terceira feira. Então, a minha feira ficou assim: não pedi para ser preto, foi sorte nascer assim. Todas as forças da África eu trago dentro de mim. De Zumbi trago a coragem, de Oxalá eu trago a fé. Invencível igual Pelé, gostoso como café. Trago do samba a cadência, o jazz, o rock, o soul. Tenho na minha essência a força da resistência que o meu povo me ensinou. Para os pretos, dou saravá. Para os brancos, desejo axé. Respeitem a minha cor, minhas dores, minha fé. Esse Brasil foi feito pelo suor dessa gente que ainda clama o direito de viver honradamente, com paz, amor e respeito,
sem piada ou preconceito, sem ser o eterno suspeito, com toda a honra e o direito, pois Deus nos fez igualmente. Aí o poeta Rony, estreando, inclusive, com técnica e tal, o Rony fala assim, está lá no site, pessoal, podem ler, podem compartilhar, por favor. O Rony fez assim, perdoe-me pelo meu jeito de ser. Um menino, na época, com 19 anos. Perdoe-me pelo jeito de ser. Perdoe-me pelo jeito de pensar. Sou do jeito que sou. Isso ninguém pode mudar. Sangue brasileiro corre nas veias. Cultura e raça é africano. Para não dividir meu amor entre os dois, criei minha origem. Brasifricano. Berimbau na roda de capoeira, alegra e a roda canta. Berimbau é berimbau, bau. Pedaço de arame, pedaço de pau. O samba toca, as sambistas sambam, pois quem samba e canta, os males espanta. Admiro muito a África, ainda mais sua negritude. Uso seu nome como origem e sua cultura como virtude. Sou forte como um escravo, penso como um africano. Jeito de brasileiro. Sou brasificando. Brasifricano. Lindo, né? Aí vem o Djalma Barra Seca. Saudade de você. Volte para o Fieira, Djalma. Guiné, Benguela, Congo, Bantus. Cruzam o Atlântico. Perdem a fé. Sabe-se lá se em algum lugar chegará nos porões, como ratos, um distrato. Darwin, na Bahia, com muito pesar, diz que uma negra de tanto apanhar corre e se atira de um abismo para que o sofrimento possa cessar. Amarra no tronco para o povo ver, açoite, chicote, faz sangue escorrer. Foram tratados como uns animais para atender os desejos de poder. Corre, negro, corre para Gamboa, rasga a mata, fechada na força. Foge da crueldade dessa gente, suplica refúgio, corre da forca. A princesa assinou um decreto, caneta de pena, risca o papel, caem os grilhões. Viva a Lei Áurea! Vem, meu povo, para o festejo. Vem para o jongo, vem dançar. Vem a linda mulata e sai a girar do batido dos seus tambores. Sentimento se sente no pulsar. E nossa história de envergonhar, explorando se construiu este país, pisando na cabeça dos negros. Sempre os coronéis a desdenhar. É isso. É isso. Foi isso. E é isso. Aí você achou que a minha poesia estava bonita, mas aí quando você viu do Rony e viu do Djalma, falou, nossa, e agora, né? Que coisa linda, né? Que coisa linda, né, Gilberto? Oi? Então, como hoje é o Dia da Consciência Negra, nós estamos fazendo esse programa da Consciência Negra, eu gostaria de ler aquele texto, porque hoje... Não, mas eu ia falar disso, Agora vamos complementar com um texto, porque deixa eu só fazer uma antecipação, você nem precisava falar que já estava escalado. E a Ana parece também que tem alguma coisa para ler, né, Ana? Você tinha feito um texto também. Esse Joban... Não, mas o texto que eu quero ler primeiro... Eu queria explicar às pessoas, porque hoje é o Dia da Consciência Negra. Eu queria ler esse texto. Porque muita gente não sabe por que hoje é o Dia da Consciência Negra. O Joban não sabia duas coisas que o Joban não tinha se esquecido que ele era, né? Uma eu ajudei a lembrar. Ele se esqueceu. Ele se esquecia que era pescador, que ele esqueceu que é pescador, embora não pesque, e esqueceu que era negro.
Se você acha que encaixa ler o texto primeiro, lê então, Gilmar. Você está mandando aqui um pedaço. Eu vou ler porque tem muita gente que fala, mas por que consciência negra? Porque não sei o quê, consciência todo dia. Mas não é, porque houve um movimento para isso. Houve uma reação, por isso que se criou o dia, entendeu? Então, eu queria explicar isso para pessoas que não entendem. Então, acho que está certo, sim. Origem do Dia Nacional da Consciência Negra. Então, essa data da Consciência Negra, de acordo com a professora de História Juliana Bezerra, a criação desse dia foi iniciativa de um grupo, o Grupo Palmares. Ele foi fundado lá em 1971, em Porto Alegre. Então, a celebração faz parte do calendário escolar desde 2003 e foi instituída em todo o Brasil em 2011. Então, essa data foi escolhida, corresponde ao dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares. Então, em 1971, os universitários negros se reúnem para criar o Grupo Palmares, em Porto Alegre. E entre eles estavam o poeta gaúcho Oliveira Silveira, Vilmar Nunes, Ilmo da Silva e Antônio Carlos Cortez. O poeta Oliveira Silveira foi um dos idealizadores do Dia da Consciência Negra. Um dos objetivos era protestar contra o veto da presença de garotos negros num clube da capital gaúcha e discutir a situação do negro. Então, eles tinham um objetivo, esse grupo dos Palmares. Eles queriam defender a situação que o negro estava sofrendo. Nós sabemos que a região sul do nosso país, do Brasil, é a mais racista, né? Porque foi colonizada pelos alemães, pelo aquele povo europeu, então é onde é mais restrito ainda a situação do negro. Então, eles se reuniram para realmente defender a situação do negro. Então, nessa primeira reunião, eles discutiram a criação de uma data para celebrar a cultura negra. Então, muitos daqueles lá disseram, mas tem o dia 13 de maio, né? Que é tradicional usado para esse fim. Mas o 13 de maio, ele está ligado à abolição da escravatura. Então, tanto assim no momento que lembrava um gesto realizado por uma pessoa branca. Porque quem libertou os negros foi a princesa Isabel, né? Então, ele acha que essa data não seria tão boa para se comemorar. Então, eles conheceram a história do Quilombo do Palmares e do seu líder Zumbi. Então, os membros do grupo do Palmares se identificaram com o Zumbi. Então, assim, escolheram o dia 20, porque era a data da morte do Zumbi dos Palmares. Então, por isso que foi criada nessa data a consciência negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Tá certo? Essa é a explicação que eu queria dar. Para quem não souber, fica sabendo, né? E informar, né, Joban, que esse texto seu aí, está publicado também no site da Cancioneira, acesse o site da Cancioneira, cancioneiro.com.br. Esse texto está inserido dentro do artigo, dentro da reportagem que o Joban fez, onde ele conta, até é bom você falar disso, que essa semana, né, é o FAI, né? Como é que é? Fala um pouco disso, Joban. Fale um pouco daquele texto que você você publicou no Facebook, sobre a Feira de Troca do Livro, sobre o FAI, né? FAI que chama? Feira de Artes Integradas de Ubatuba. Como é que é essa história aí? Isso, a FAI. A FAI foi criada pela Fundação de Arte e Cultura, que é, em parte, também o encerramento das várias oficinas que a Fundação tem, né? A oficina tem de alimento, artesanato, teatro, dança. Então, eles fizeram esse Festival de Artes Integradas, a FAI, que é o encerramento dos cursos. Então, os alunos dos cursos que estão apresentando várias coisas na avenida. E dentro da FAI, eles criaram também a feira de troca de livros, né? Então, a pessoa vai lá com o livro e recebe outro. Vai até amanhã. Amanhã encerra a feira.
A Aninha já esteve lá, que ela me falou, né? É muito legal, porque o objetivo deles não é vender livros. O objetivo deles é que o livro circule. Então, você indo lá e trocando um livro pelo outro, você está fazendo o livro circular. O que é interessante é que, né, aqui em Ubatuba, eles resolveram prestigiar os escritores de Ubatuba, né? Então, tem vários escritores de Ubatuba com livros lá, eles compraram livros, pagaram pelo livro. Não é que o autor foi lá e deu de graça, não. Eles pagaram o valor que o autor pediu pelo livro. Eu vendi os meus livros lá, vendi o da Zenaide, e tem outros autores que também venderam o seu livro. E você vai lá, você não compra o livro do autor Caissara, você troca com outro livro. Você leva um livro seu e troca pelo livro lá, faz a troca. E assim o livro vai circulando de mão em mão, certo? E a Aninha teve lá, né, Aninha? O que você achou da feira? Eu tive. Eu achei ótimo. O pessoal muito legal. E aí eu troquei o meu livro pelo da Zenaide. Então, já chegou a ler, não? Não Já comecei. Não, comecei. Até estaria legal, né? Eu queria que você falasse também que na quarta-feira parece que o programa do Balaio Caissara vai estar transmitindo, porque a Fundação Cultural de Ubatuba vai fazer uma homenagem especial à questão do Zumbi de Palmares, né? Diga isso daí também, por favor. Exato. A Fundarte fez... Eu aqui não conheço a programação, mas a semana toda teve programação em homenagem à cultura africana, né? A cultura dos afrodescendentes. Então, teve muita apresentação de música, tanto no teatro como na avenida, peça de teatro, falando dessa cultura negra. E o nosso sarau, infelizmente, por causa de muita atividade, ficou para ser realizada na quarta-feira que vem, né, dia 24. A Fundarte criou esse sarau, né, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, onde nós vamos fazer um varal de poesia, vamos fazer a apresentação de poesias, músicas, vai ter de tudo nesse sarau. Vai ser quarta-feira, às 18h30, na Biblioteca Pública, no Ateneu Ubatubense, presencial. Mas a Fundação, como eu já estive lá conversando com eles gostam muito do nosso cancioneiro Caissara, eles assistem os programas do cancioneiro Caissara e então, digamos assim, uma parceria, né? Fundação de Arte e Cultura e Rádio Revista Cancioneiro Caissara. O Balaio Caissara, nosso programa de quarta-feira, será transmitido direto da biblioteca. As pessoas poderão assistir. Quem não puder ir ao sarau lá, poderá assistir pelo Cancioneiro Caissara, porque a Fundação de Arte e Cultura não vai transmitir. Então, a transmissão será exclusivamente da Rádio e Revista Cancioneiro Caissara. Então, nós temos esse privilégio dado pela Fundação de transmitir. Então, será transmitida a partir das 6h30 da tarde. Poderá haver um atraso, porque nossos horários aqui na Rádio Cancioneira é sempre rígidos, nós sempre procuramos fazer no horário correto. Mas, como essa semana vai ser lá na biblioteca e para dar início ao sarau, precisa ter público, né? Então, nós vamos esperar a chegada do público, tem que esperar a chegada do público, tem que esperar a chegada das autoridades, essas coisas que é do meio político, do meio que né? Então, a gente já conhece. Então, possivelmente, nós precisamos... O horário está marcado para 6h30, mas possivelmente a gente começa lá pelas 19h. Mas, de qualquer maneira, será transmitido pela nossa Rádio Cancioneiro Caissara, o sarau do Dia da Consciência Negra. E eu conto com vocês, tanto presencial... Eu quero só fazer uma correção no Joban. É o seguinte, correção que é o seguinte, o Joban, ele é um cara extremamente organizado, né? Parece aqueles alemão. Então, na verdade, só uma coisa que você não falou muito bem, não foi muito bem verdade, que você falou sobre você, né? Infelizmente, aqui na Cancioneiro Caissara, o único que obedece horário é o Joban, viu?
Então, o programa dele é 7h15. Eu sei. A gente é meio relaxado aí. Mas é por volta de dizer, mas como o programa é do Joban, se a gente não liga o programa para ele na hora certa, ele sai fora e a gente não pode perder o Joban, não, né? Então, o Joban é... Tá ouvindo, né, mestre? É? Tô falando para ele, tá ouvindo, né? O Joban é muito organizado. Ô, Joban, eu queria que você falasse duas coisas, né? Assim, o primeiro que eu descobri... Ô, Tadinho! Tadinho. Prazer ver você aqui com a gente. Tadinho chegou aí. Tadinho chegou aí. É. Ô, Joban, você quer ler o texto aí que você fez? O dia que você descobriu o racismo, né? Você pode ler, por favor, o seu texto? Depois a gente vai falar sobre isso. Porque quem olha o Joban pensa que o Joban é branco, né? Então, toma muito cuidado quando a gente fala mal de preto, porque muitas vezes você está falando para um branco que é mal de preto e ele é o quê? E, na verdade, ele é preto, né? Porque preto é quem nasceu de preto. Mas lê seu texto, que é muito lindo, Gilvan. Mas, na verdade, ontem você quase me fez chorar quando você leu esse texto aí. E também, esse texto também está no site da Cancioneiro Caiçara. Por favor, Giovanni. Então, o texto é assim. Por que eu sou branco? Eu estudava o ginasial, naquela época, quinta, sexta e sétima e oitava série, era ginasial, né? Tinha nome de ginasial. Então, eu estudava o ginasial à noite, no grupo escolar Dr. Estevam da Silva, que faz parte da Rede Estadual de Educação. Eu estudava no período da noite, para não haver vaga no período matinal. Era recreio, todo mundo reunido no pátio, quando um dos meninos gritou: olha o monstro! Olha o monstro! Corram! Corram do monstro! Meio aparvalhado, sem entender muito bem, fugi junto com os outros garotos. Um sentimento de medo provocado pela reação de todos. Mas, curioso, fiquei na espreita na porta do banheiro para ver o tal monstro, né, que assustou todos os garotos. Qual foi a minha surpresa que a pessoa que adentrava ao pátio do colégio era o meu pai. Era meu pai que estava vindo para uma reunião dos pais na escola. Era meu pai que estava ali. E eu não sei como vou dizer isso. Eu realmente, quando vi que era meu pai, eu perguntei ao garoto mais perto de mim: por que você está chamando meu pai de monstro? Meu pai não é monstro não, viu? O garoto respondeu: claro que é monstro, ele é um negro fedido. Naquele momento, o sangue subiu minha cabeça e eu não vi mais nada. Apenas os risos debochados daqueles garotos chamando meu pai de negro. Parti para a violência. Coisa que nunca foi do meu gênero. Eu sempre fui um garoto quieto. Dei um soco na boca dele que caiu sangrando. Meu pai, que havia se aproximado, viu tudo o que aconteceu e, se aproximando de mim, disse: filho, por que você bateu no garoto? O que foi que ele te fez? Eu falei ainda com a raiva incontida dentro de mim, querendo mais uma vez agredi-lo e achando que meu pai iria me apoiar. Disse: papai, eles o chamaram de negro. Disseram que o senhor é negro. Meu pai, tranquilo, como se nada fosse com ele, respondeu: filho, não se preocupe, eu sou negro. E eu completei:
Ele disse que o senhor é negro fedido, que o senhor é monstro, meu pai. Novamente, com aquela paciência de anjo, respondeu: meu filho, as palavras só nos atingem se lhe damos grande valor. Não devemos dar valor às palavras, e sim aos gestos e atos, porque palavras são palavras. Por favor, vá lá. Peça desculpa ao garoto, ele é só um garoto. O meu coração estava negro pelaquela atitude dos garotos, se encheu de alegria. Jamais esperava uma atitude tão linda e cordata como aquela. Pensei, como eu sou feliz, porque meu pai tinha sido injuriado, ridicularizado por palavras, em vez de se voltar contra o garoto e denunciar o diretor da escola, quem sabe a polícia, as outras autoridades, sei lá, ele simplesmente ignorou tudo, perdoando o garoto como se o garoto nada tivesse feito. Então eu pensei, como era maravilhoso esse pai, esse homem, meu herói. As lágrimas começaram a descer dos meus olhos e eu não conseguia contê-las de tanta felicidade. Meu pai interpretou que eu estava chorando porque não queria pedir desculpas ao garoto e disse: filho, peça desculpa, não se apoquente com isso, por favor. Atendi plenamente o conselho do meu pai, entendendo a sua atitude, fui lá pedir desculpa ao garoto. Levantei-o do chão, o abracei pedindo desculpa. Depois, vim para meu pai, abracei pela cintura e disse: papai, eu não choro por te pedir perdão àquele garoto. Eu entendi o senhor. Eu choro de felicidade por saber que tenho um pai maravilhoso, que mesmo injuriado é capaz de perdoar. O senhor parece até com Jesus Cristo. Ele passou a mão na minha cabeça e disse: você enfrentará pela vida muitas dificuldades, muitas injúrias, assim como enfrentei. Mas saiba que não viemos ao mundo para brigar, para agredir, para dar valor às palavras que nada valem. Viemos aqui para amar e ser amado. Essa é a lição que Jesus deixou para todos nós. Seja preto, seja amarelo, seja o que for. Somos todos sua criação. Devemos amar a Deus acima de tudo e ao semelhante como a nós mesmos. Por isso, nesse dia da consciência negra, eu me sinto na qualidade de dizer: por que eu nasci branco? Preferia ter nascido assim, como meu pai, com sua pele escura, sua carapinha e esse grande coração de homem, que ama seus semelhantes sem distinção de raça ou cor. Meu pai, que eu sempre amei, perdi-o muito cedo, mas sempre trago ele dentro do meu coração e as suas lições maravilhosas, que mesmo sendo simples caiçara, com apenas o 4º ano primário, sabia dar grande lição de amor a todo mundo. Pai, obrigado por ser meu pai, e eu sou orgulhoso de ser seu filho, filho do preto, mas que tinha um coração maior que o mundo. E esse preto... Esse preto não morreu, Jobão. Ele está vivo no seu amor, está em 50% de você, está nos netos. Olhando você, eu vejo seu pai, né? É uma história muito legal. Eu só quero fazer uma coisa que me veio aqui, um insight, e depois eu vou pedir para vocês me ajudando a lembrar também, né? Além da dívida, é evidente que o Brasil é o que é hoje em razão dos 400 anos de escravidão. O Brasil foi construído nas costas dos negros, não é? Nas costas dos negros que não foram escravos, foram escravizados. E o detalhe histórico, eu sou um estudioso de história, né, tive a honra ainda de ser assessor do Zizinho por 4 anos praticamente, e aprendi muito também, não é?
um detalhe, a questão é o seguinte, você fala, mas branco foi escravizado. Sim, branco foi escravizado porque era guerra. Então, antigamente, você guerreava contra um outro povo, você vencia a guerra, fazia parte da punição do derrotado ser escravizado. Mas o único que foi escravizado em função de uma raça pela cor, não é? E por isso criaram todos esses preconceitos, essas piadas horríveis. Piada de negro não tem graça nenhuma. Assim como não tem piada contra português, piada racista contra português, piada contra judeu, toda piada racista é horrível. Mas a piada do negro tem, sim, a finalidade de manter o negro numa situação de inferioridade. Todo mundo fala, eu não sou racista, mas eu não deixo meu filho casar com uma negra. Mas eu queria aqui fazer uma observação, e depois, Ana, se me cobra, eu quero contar quando que eu me descobri racista. É uma história muito legal. Porque, na verdade, a gente tem que reconhecer racista. E foi da onde que eu dei a minha virada de mesa, naquele dia que eu comecei a trabalhar essa questão em mim. Mas eu quero lembrar o seguinte, além da questão econômica que está aí pungente, não é? É preciso dizer da dívida que o Brasil tem com a negritude. O maior atleta do mundo, o mais perfeito, isso os índices dele comprovam, então, é o maior do mundo, não tem dúvida, é o Edson Arantes do Nascimento, que ganhou até um apelido meio africanizado, o Pelé. Que cor que ele é, Ana? Que raça que ele é? O Pelé é negro, não é? Pelé é negro. O maior escritor da língua portuguesa, da língua brasileira e o maior romancista, com certeza, da língua portuguesa, que é respeitabilíssimo no mundo inteiro, o maior de todos. Como romancista, ele é o maior da língua portuguesa, não é? E grandíssimo poeta também. Né? Para mim, é Camões na poesia e Machado de Assis nas letras. E Machado de Assis também era negro. A Priscila está entrando. Priscila, Isabela, fala com a Heloísa, Priscila. Entra na sala, Priscila. Liga para a Priscila, só entrar na sala. Então, o maior romancista da língua, o maior poeta, pouca gente sabe disso, mas o maior compositor da língua brasileira, da música brasileira, e um dos maiores do mundo, não tem para ninguém, é o Pixinguinha, que era negro também, não é? E depois você vem aí com várias outras histórias que a gente pode estar falando depois. Posso contar um pouquinho aqui, Dadinho? Dadinho, você que é o nosso contramestre mor, que está chefiando o programa e vai acabar de perder o cargo porque a mestra vem aí. Os seus poucos minutos de fama aqui. Então, Isabela, entra em contato com a Priscila e explica para ela lá como é que ela entra. Vamos passar a perna na chefia do Dadinho. O Dadinho vai para vice já. Posso contar minha história aqui, Dadinho? Minha história aqui quando que eu me descobri preconceituoso? Eu estava namorando uma moça, uma menina negra, e estava até gostando dela, tal. Um dia, eu estava assim, com uma intenção não muito republicana com essa moça, e vinha saindo com ela assim, uma intenção não muito republicana, e encontrei o seu Albertino Orlando Costa, de quem nós vamos falar daqui a pouco, que foi meu primeiro guru, né? Meu primeiro mestre de religião, de sabedoria, foi o seu Albertino. E eu não podia encontrar o seu Albertino, sendo quando eu estava com algum negro que eu apresentava para o seu Albertino. E eu fiz uma coisa. Eu apresentei, eu já estava indo com essa menina, saindo com a menina e tal. Eu encontrei com ela, apresentei ela para o seu Albertino. O seu Albertino falou de uma forma, em código, que eu entendi e a menina não entendeu. Ele sempre, cada palavra dele, né, era uma aula de filosofia, de sabedoria. Ele não tinha estudo nenhum, tinha a 4ª série primária. Albertino é irmão do Oswaldão do Araguaia, esse grande líder, esse grande herói nacional aí também. Não é? Pai do Tininho Orlando, investigador de polícia.
Aí o Albertino falou de um jeito que eu não entendi, que a menina não entendeu e eu entendi. Ele falou assim para mim, com aquele olhar paternal, né? Um negão forte, bonito, o negro mais bonito que eu já vi no mundo, né? Menino, filho, ele falava assim, filho, a gente tem que ter muito cuidado para não usar as pessoas. Eu gostava dessa moça, mas eu não tinha ainda uma convicção de que eu queria ficar com ela, coisa e tal. E eu percebi que naquele momento não era o momento para pensar no que eu estava pensando, com a intenção que eu estava. E eu falei, será que eu estou realmente querendo usar essa moça? E depois passou um tempo, a gente até rompeu, porque eu disse, no momento agora eu não era minha ainda. Aí eu comecei a trabalhar essa questão aí, né? E hoje, graças a Deus, né, eu sou casado com uma negra, né? Para mim, né? Para mim, a negra mais bonita do Brasil, certo? E tal. Mas aí, então, mas é isso. Agora, Tadinho, se eu não enfrento essa questão, eu ia fazer igual os hipócritas falam. Não, eu não sou racista. Eu não sou racista, mas não deixo meu filho casar com preto. Eu não sou racista, mas eu vejo uma pessoa com cabelo Black Power, eu falo, nossa, qualquer coisa, critico. E chamo cabelo pichain de cabelo, como é que é? Cabelo ruim. Aliás, Dadinho, aconteceu um fato interessante que foi o seguinte, eu estava fazendo umas aulas aqui de violão, no workshop aqui com o Paulinho Iga, que é de São Sebastião de Ilhabela, inclusive, a mãe dele é da Ilhabela, e tinha um moleque muito bom, um negro, muito bom, um garoto, tocava muito guitarra, violão, mas ele era aluno da turma ali. E ele usava um cabelo Black Power, Dadinho, olha que absurdo, ele usava um cabelo Black Power, armadão assim. Aí o Paulinho estava decidindo o lance da apresentação no Teatro de Mogi das Cruzes, na Secretaria da Cultura de Mogi das Cruzes, no teatro, tipo na Fundarte de Mogi das Cruzes. Aí apareceu a diretora da parada lá, tipo a secretária da Cultura, sei lá o quê. Aquilo me marcou profundamente. Ela, falando com o Paulinho, daqui a pouco ela olhou para o moleque tocando muito e falou assim, e esse espanador de pó na sua cabeça? Mas olha só, aonde que vai o Brasil? Como é que é a Prefeitura de Mogi das Cruzes? Você tem na Secretaria da Cultura uma moça que chama um cabelo Black Power de espanador de pó. E me parece que para você manter um cabelo afro bonito, dá muito mais trabalho do que um cabelo liso, né? Não é isso, Ana? Não é isso? Vamos dar uma palavra para o Dadinho por enquanto. Ana, você está com o seu texto aí, depois você vai falar um pouco dos preconceitos que você falou. Aliás, Dadinho, eu quero te dizer o seguinte, hoje eu me assustei com o Dadinho. De tarde eu me assustei com o Dadinho, porque eu falei assim, hoje é dia da consciência negra, o Dadinho falou assim, eu não acredito em dia da consciência negra. Eu disse, o que o Dadinho vem aí? Mas o Dadinho explicou, Dadinho, eu quero dizer para você o seguinte, eu aceitei a sua... O Dadinho falou, não tem que ser consciência negra, tem que ser no mínimo uma semana. Então, essa semana inteira, a Rádio Cancioneiro Caiçara vai estar tratando sobre o tema. Então, por sugestão aí do contramestre Proeiro, essa semana inteira nós vamos estar discutindo essa questão aí. Obrigado, Dadinho, que também tem negro na família, né, Dadinho? Deixa eu dar uma corrigida. Eu falei que não acreditava no dia, falei que não acreditava, queria o feriado da consciência negra. Sim. É que os alunos, as crianças deviam estar nas escolas aprendendo o que é a cultura, o folclore, certo? A história do negro no Brasil. Essa é a história de ser um feriado, consciência negra, feriado. Aí vai todo mundo para as estâncias balneárias, turísticas, e não falam nada sobre a importância da cultura, da participação do negro no Brasil, como também do índio. Eu também acho que devia de ser feita uma semana, os professores estarem preparados, apresentando um trabalho voltado à história do negro no Brasil,
a história do negro na mãe África, certo? Quais foram os motivos que ocorreram até para a República do Brasil, que foi a assinatura da princesa Isabel, que foi acordado, foi conscientizado pelo pai, Dom Pedro II, certo? Aquela, quando foi proibido o tráfico negreiro lá por um inglês, até eu guardei aqui, em 1807, foi assinado o Ato contra o Comércio de Escravos no Mundo, pela Inglaterra, que era a maior força naval do mundo. Aí ficaram tráfico negreiro como se fosse contrabando. Esse inglês, William Wilberforce, é considerado santo pela igreja inglesa e está enterrado na Catedral de Westminster. Você imagina a homenagem que ele teve. Agora eu pergunto, quantos de nós, falando sobre a cultura negra, conhecemos isso? Quantos de nós sabemos que o tráfico negreiro foi considerado ilegal por esse inglês? Então, eu acredito e tenho absoluta certeza que se em vez de um feriado de consciência negra, nós tivéssemos uma matéria específica, uma semana de estudo, de folclore, de apresentação da cultura. A religião, né, Dadinho? Tão discriminada. Estaríamos muito mais fortes dentro. Então, eu acho que isso que eu faço, que eu pratico, tem uma coisa muito clara. Eu não aprendi, até pouco tempo, o que significa a palavra preconceito. Meus pais não me ensinaram isso. Meus pais não me ensinaram. O único preconceito que eles me ensinaram foi corrupção. Falar em corrupção, aí eu tiro o corpo fora. Fora isso daí, para mim, somos todos iguais. Somos todos irmãos e irmãs. E nós temos que cultivar essa beleza que é a cultura negra. A importância que é a cultura índia no Brasil. E nós vamos fazer um feriado. Não concordo com o feriado. Eu quero cultura. Eu quero os professores ensinando as crianças na escola o significado dessa presença no Brasil. Como vocês falaram, nós não podemos desassociar o Brasil, certo, da cultura negra. E eu tenho orgulho de uma coisa. Tenho orgulho do Brasil ser um país mestiço. Nós temos índio, negro, branco, amarelo, temos japonês, temos italiano, temos português, temos alemão, temos francês, temos espanhol. Temos representantes negros de quase todas as nações africanas, que têm representantes descendentes no Brasil. E algo que eu questionava, que eu criticava a Rui Barbosa. Que quando a gente lê aquele livro americano, aquele filme americano, Raízes, a gente vê a importância que tinha a história, o registro do tráfico negreiro. No Brasil, nós não temos isso porque o Rui Barbosa mandou queimar toda a documentação a respeito da origem negra no Brasil. Aí eu fiquei sabendo agora, essa semana, o motivo que o Rui Barbosa fez isso, que subiu mais no meu conceito ainda. Porque quando foi a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, os donos de escravos, os grandes fazendeiros brasileiros, queriam indenização do Estado. E uma das formas de provar que eles eram donos, esse absurdo, era a documentação oficial. Então, o que fez o Rui Barbosa? Mandou queimar toda a documentação. Não tem documento, não tem prova, acabou as indenizações. Ele subiu no meu conceito. Legal, Dadinho, parabéns. Ana, eu queria que você falasse, Ana, porque você... Bom, a Ana veio de... A Ana é mineira, né? Veio para Igarapá. Pitágoras. Ana, eu queria que você falasse um pouco, porque depois você foi... Ana, menina muito pobre, foi caseira de um sujeito fantástico. Pitágoras. Oi. Desculpa interromper, mas eu vou ter que sair e eu queria fazer duas coisas antes de eu sair. Tá? Pode falar, Gilvan, pode falar. Eu primeiro queria lançar um desafio aqui para a Rádio Cancioneiro Caiçara. Eu achei espetacular essa proposta do nosso amigo Dadinho.
O chefe está aqui. Se ele falar que pode, o chefe é ele. E é o seguinte, nós sabemos que é uma lei que, quando você consegue 5.000 assinaturas para um projeto, ele pode ser encaminhado à Câmara para ser aprovado. Sim, sim, sim. Até a minha proposta é que nós, não agora no programa, mas se reúne para a gente bolar um abaixo-assinado, para nós juntar essas 5.000 assinaturas para se criar que as escolas públicas, nessa data do dia 20 de novembro, façam a Semana da Cultura Negra, para que os professores façam tudo isso, por exemplo, isso que o Dadinho contou, do Rui Barbosa, do que aquela professora falou sobre o dia, a criação do dia, sobre o Zumbi de Palmares, sobre muito mais. Então, é esse desafio que eu lanço para a Rádio Cancioneiro Caiçara. Vamos lá, eu sou o diretor-presidente da rádio, proprietário, mas eu tenho aqui o meu conselheiro, meus conselheiros de sabedoria, que é a Priscila Siqueira, a pessoa que vai puxar nossas orelhas sem fugir da ética, e o contramestre geral do Litoral Norte, todos nós devemos respeito a ele, é o Dadinho. Dadinho, está aprovado ou não, Dadinho? Não, eu dou parabéns por essa proposta que ele fez, que esse nosso amigo fez. É uma lei. Proposta, é isso que eu estou me tendo. Obrigado, escola que não faz. A minha esposa está dizendo que já existe a lei. Vamos ver, vamos pesquisar sobre isso, vamos ver. Vamos em Caraguatatuba, vamos pesquisar e vamos atrás também. Vamos fazer cumprir. E outra coisa que eu queria é ler, já que nós estamos falando desse dia, acho que não pode passar aqui sem a gente falar do grande poema de Castro Alves, que é o Navio Negreiro. Eu queria, se podia ler o poema. Por favor. Então eu vou ler, Navio Negreiro. Já aqui achar... Vamos lá. Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Fala que nós vamos voltar amanhã, tá? Que nem de ferro estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres... Não, amanhã tenta de novo, vai testando com ela. Testa as lives com ela aí. Magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrasadas em ânsia e mágoas vãs. Errice a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz das espirais. Seu velho arqueja, se no chão resbala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa dos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda manobra, e após fitando o sol que se desdobra, tão puro sobre o mar. Desde o fumo entre os densos nevoeiros, vibrai o rijo chicote marinheiro, fazei-o mais dançar. Errice a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica serpente faz das esperais. Que tal num seio dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, erre-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, porque não apaga com a esponja de tuas vagas do teu manto esse borrão? Astro, noite, tem espantada, rolai da imensidade, varrei os mares tufão. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rei calmo da turba que cita a fúria do algoz? Que são as estrelas que se cala,
se a vaga prece resvala como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, diz-me tu se veras musa, musa, e berra altais. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agaro foi também, que sedentas ao quebrada, de longe vem, trazendo os colíbios passos, filhos e algemas no braço, n'alma lágrima e fel, como Agar sofrendo tanto, que nem o leite do pranto tem que dar para Ismael. Nas areias infindas, nas palmeiras dos países, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana, cima da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeira da fonte, adeus, amores, adeus. Senhor Deus, Deus desgraçado, Deus, Senhor Deus, se é delírio, se é verdade, tanto horror perante o céu. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia e deixa transformar-se nesta festa em manto impuro de bacante filha. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudente nas graves te podia? A oliverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e é promessas divinas de esperança. Tu que a liberdade após a guerra fosse hasteada dos heróis da lança, antes se houvesse morto na batalha, que servirem de um povo de mertalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigo imundo, o trio que Colombo abriu na vaga, como íris no pélago profundo. Mas a infâmia de mais de itera praga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pedão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares, que a brisa do Brasil sopra e balança. Castro Alves, grande poeta. Grande. Aí, a Ana estava recitando, aí você conhece de cor esse poema, Ana? Quase tudo. Eu ganhei num concurso literário. O senhor falou, aí você cantava para nós. Desculpa. Imagina. Ora, nós estamos aqui com 1 hora. Eu acho que a gente podia voltar amanhã. Dadinho, vamos voltar amanhã às 7 horas da noite, bater nessa tecla de novo? Com esses companheiros que estão aí, qualquer hora. Porque, aliás, eu quero alertar o pessoal que ficou ficou o seguinte: a Terezinha era para estar aqui hoje, nós vamos homenageá-la, e essa semana, né, Ana, nós queremos falar, né, dos negros mais fundamentais da história das cidades do litoral norte, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela, e também do Brasil. E hoje até eu falei de alguns do Brasil, que homenageia todo mundo, né, eles. Mas aí, a gente volta aqui amanhã às 7 horas, e amanhã é meio-dia, né, Dadinho? Amanhã é meio-dia, nós temos lá o Jornal da Tosse, né? Nós vamos aí fazer uns carinhos aí nos prefeitos, né? Fazer uns carinhos nos prefeitos, nos vereadores, mas não é por mal, nós não estamos aqui criticando o prefeito. Bom, gente, eu tenho que sair, tá? Tchau para vocês. Tá bom, até amanhã. Nossa proposta não é criticar prefeito, porque é o seguinte: quando você mete o pau no prefeito, por exemplo, atual, de uma certa forma, se você apela, você está favorecendo o outro lado, que também o outro lado forte, né? O PAC, que também não é bom no caso de Caraguatatuba. Mas o que a gente está falando? A gente está colocando proposta. Aliás, aquela postagem que nós fizemos, né, Dadinho? Nós provamos que uma cidade igual Caraguatatuba, a maioria dos prefeitos administra com 400 milhões de reais, e a maioria dos prefeitos administram bem. Essa é a verdade.
Estava adiantando um assunto que você mesmo disse que amanhã... Não, só estou lembrando do resultado. Não, ele que falou para nós. Não foi ele, Ana? Foi. Não, Davi, eu só estou lembrando que nós estamos hoje... essa postagem repercutiu 5.000 pessoas acessaram essa postagem nossa aí. Então, amanhã nós voltamos, meio-dia, para fazer essas sugestões, né, Nadinha? Aos nossos amigos prefeitos, né? Nós estamos aqui fazendo sugestões, dando umas diquinhas aqui, né? Com carinho, com amizade. A gente vê algum defeitinho lá, a gente aponta. Não, é para xingar os caras, Nadinha. Não, né? Só para mostrar os caminhos, né? O que for positivo, a gente vai aplaudir e elogiar. O que for negativo, a gente vai criticar e dar sugestões. Exatamente. O que está faltando aqui, o que está faltando em São Sebastião e Ubatuba, o que está faltando em Caraguatatuba e São Sebastião, é o prefeito, ele tinha que... Sabe aqueles aplicativos que tem no Facebook de controle, nas lojas de aplicativo? Tem um aplicativo de controle de gasto. Eu estou falando isso porque eu mesmo sou desorganizado financeiramente. Então, se o prefeito, o secretário das Finanças, fizer um controle de gasto naqueles aplicativos ali, ele vai saber onde está indo cada centavo, e aí ele consegue economizar esses 400, 500 milhões que estão sendo gastos de uma maneira não muito técnica, né? Mas voltando aqui para o assunto que nós estamos terminando, voltamos amanhã para falar dos grandes negros da história, de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. Traremos amanhã, se Deus quiser, a Terezinha, que não pôde participar hoje, e a Priscila, a minha amiga Priscila, tem dificuldade com a internet, ela tentou entrar, não entrou, mas amanhã ela entra. Ana, eu queria que você falasse um pouco de como que foi o racismo para você. E depois, se você quiser ler aquele texto. E para quem não conhece a Ana foi, a mãe dela foi caseira do maior prefeito que o Litoral Norte teve, que foi o Titílio Matarazzo Sobrinho, um dos maiores homens públicos do Brasil, que é tio do político do mais honesto do Brasil e mais humanista do Brasil. Esquece PT aí. Esse cara está acima do bem e do mal. Esse cara se chama Eduardo Matarazzo Suplicy. É ele e Montoro, para mim, os grandes nomes do humanitarismo político. Então, Ana, me conte um pouco aí, quando foi que você descobriu que você era negra? Na escola. Me conte aí alguns episódios que você passou de racismo, se houve isso quando você era enfermeira, por parte de pacientes, então. Então, na escola, como a gente já comentou uma vez, foi por parte de uma professora, né, que ela acabou me prendendo pelo braço e me chamando de Saci. E depois as crianças começaram também a me chamar de Saci. E daí também me chamavam de Tia Anastácia. E eu não sabia quem era a Tia Anastácia até então, né, que é a cozinheira no sítio Pica-Pau Amarelo. Sim. Até lá eu não sabia quem era a Tia Anastácia. A personagem mais querida. Oi? A personagem mais querida. Então, eu não sabia, e isso me magoou assim muito, né? E porque na minha casa a gente não tinha isso, a gente descobriu isso na escola. Porque eu venho de uma família também, como o senhor disse, bem miscigenada, entre negros e indígenas, né? Que é o correto, indígenas e brancos, um pouquinho de branco. Mas como o negro, o castanho, ele é dominante, a gente aprende isso em ciência, né? Então, por exemplo, na minha casa a gente tem 2 brancos e 3 pretos, de pele branca e 3 de cor escura, né? Eu, por exemplo, tenho, o Pitágoras me perguntou, e outro dia eu falei errado, não é que falei errado, falei o que a gente ouve, né? Que eu nunca tive cabelo que a gente falava tonhonhonho, ou cabelo ruim, né? Eu sempre tive, eu ia para a escola com 2 belas tranças com um laço de fita. Mas isso não me embranqueceu, né? Foi assim, bastante difícil.
Tanto que chegou uma hora eu não queria mais ir para a escola. A minha mãe precisou ir lá conversar com o senhor diretor. Você chegou o bullying. Na verdade, os caras falam bullying, né, Dadinho? Mas, na verdade, o caiçara e o caipira já tem essa palavra. Bullying você tanto que você chegou a querer desistir da escola. Eu não queria mais ir para a escola. E aí eu acabei contando o porquê para minha mãe, porque ela também não entendia. E a minha mãe era, né, de pele clara. O meu pai que é moreno, que é de negro com... É negro, que negro. Índio. Com indígena. E aí ela teve que falar com o diretor, acabei contando para ela. E aí foi preciso chamar a dita professora, que já é falecida, que tem nome de escola, então não veio o caso. E aí ficou aquela, né, a palavra dela contra mim, enfim. Depois de uma semana, mais ou menos, eu acabei voltando para a escola. Mas aí, toda semana, o inspetor de aluno, que naquele tempo não era esse nome, passava e avisava, ó, não pode colocar em apelido, não pode colocar em apelido. Então, na escola, foi isso. E como eu já comentei também, no ano seguinte, também um professor que eu até gostei muito, ele me chamava carinhosamente de Peleia. Entendeu? Só que assim, não sei porquê, acho que criança tem essa coisa, eu nunca fiquei triste por isso, muito pelo contrário, eu me sentia diferenciada porque ele me chamava de Peleia. E eu também não sabia quem era Pelé. Justamente, Eliana. Pode concluir, Pitágoras. Não, eu só quero dizer o seguinte, na verdade, não dá para você saber se o cara está chamando você de Peleia, se é carinhoso ou se é uma forma de gozação, né? Na verdade, é sim um comentário racista. Mas na época, assim, para mim, sabe, não... não pareceu. Eu não senti, assim, a mesma agressividade que eu tinha sentido no ano anterior. Você não tinha maldade, né, Ana? Você não tinha maldade ainda. Provavelmente não, né? Continue depois, mais tarde. Então, aí, isso me fez... Foi ruim? Foi. Mas foi bom também, porque isso me fez me esforçar e provar que eu poderia ser melhor, igual ou melhor aos alunos brancos. Entendeu? Tanto é que eu não repeti nenhum ano. Quando tinha que falar alguma coisa nas datas cívicas, que naquele tempo se recitava, assim, qualquer coisa, eu era sempre chamada para declamar, né? E eu tirei o diploma, que naquele tempo se diplomava no 4º ano primário. Eu tirei o diploma, passei com nota muito, muito, muito boa, consegui meu diploma. E assim, sabe, nesse ponto foi bom, porque isso ao invés de me deixar para trás, me fez provar que eu podia ser tão bom ou melhor do que eles, que tinham uma pele branca. Entendeu? E mais tarde eu tive esse problema, quando eu já moça, aquela questão do namoro, que aí entra a questão do Pitágoras. Que assim, quando eu nunca namorei praticamente um rapaz que fosse negro, ou que tivesse pelo menos o meu tom de pele. Sempre foi branco, e muito pouco também. E assim, mas um ou dois, assim, a família não quis, porque caso a gente se casasse, o termo era, se tivesse filhos, ia sujar a família, entre aspas, né? Porque os Repete, Ana. Repete esse trechinho que você falou. Porque não os filhos... Não queria que namorasse, nem chegasse ao casamento, porque a gente poderia ter filhos que não seriam nem brancos, nem pretos, mas iriam sujar a família, porque eu não era branca, entendeu? Então, e no exercício profissional da enfermagem, você chegou a sofrer alguma questão com o médico ou paciente? Lembra aí para nós, Ana. Com médico nenhum, com paciente só uma vez. Mas eu não sei assim, nem qual foi a intenção também, e não me preocupei. Mas, tipo assim, eu já estava na Secretaria de Saúde, eu tinha que fazer a chamada das pacientes para consulta, e aí eu sei que eu estava ajeitando os prontuários, e aí a dita cuja pessoa chegou, perguntou para a outra, já chamaram? Aí ela falou, não, a moça ali vai chamar ainda. Ela olhou assim e falou assim, aquela negrinha ali, eu já passei com ela mais de uma vez.
Mas eu fingi que não ouvi. Não criei caso, não. Entendeu? Agora, com o médico, não. Mas é como a gente conversou, né? Eu creio que também isso se deve ao fato de eu estar assim, exercendo uma determinada função que, quer queira, quer não, a pessoa tem que respeitar a gente, né? Porque se você arrumar confusão com a Ana em Ubatuba, Dadinho, era uma das poucas enfermeiras que tinha na cidade, você fica com medo, né? Depois, se depender da nossa casa, né? Mas é interessante, Ana. Ana, você tinha um texto que você escreveu no Facebook? Você quer ler para a gente, por favor? Vou tentar, depois eu mando para você. Vamos lá. Eu comecei ele com aquela música, eu acho que é a Clara Nunes que canta. Um abraço negro, um sorriso negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Aí eu entro nessa conversa que a gente estava. Até ir para a escola, eu não tinha consciência de que tinha a pele quase preta. Pois eu venho de uma família miscigenada de pretos, indígenas, com um tantinho de europeu. E em casa somos brancos, pardos, negros, e ninguém fazia ou via diferença nisso. Éramos iguais, com cabelos tararás, lisos, encaracolados, pretos, castanhos, alourados, e estava tudo bem. Mas na escola foi diferente. Lá eu descobri que a pele era diferente. Por um tempo fiquei entre a tia Anastácia, que eu ainda não sabia, e o Saci. Tive de me desdobrar para ser igual ou melhor que os alunos brancos. Minhas tranças com laços de fita branca, não davam direito, não dava passe para igualdade. Consegui terminar, então, o primário com louvor. Sempre era chamada para fazer leituras em dias de festividade. Nunca repeti de ano. E me diplomei com louvor naquele tempo. Quando moça, também passei pelo preconceito. Não era de bom tom que um branco se casasse comigo, para não manchar a família. Mais uma vez superei isso. Estudei, me formei, me casei, sou mãe de uma mulher de pele branca, trabalhei na área da saúde e depois enveredei pelo caminho da cultura. E cresci muito. Acrescentei muito à minha vida. Hoje eu sou feliz. Convivo com minha diversidade de cor e tenho muito em mim dos meus ancestrais negros, indígenas e europeus. Mas hoje, salve Zumbi. Salve os negros das senzalas que sofreram nos pelourinhos, mas que trouxeram da mãe África essa riqueza que temos hoje. E que é bom saber que, apesar da dor, o braço e o sangue do negro foi a base desse país. Nos portos, nas minas de ouro, nos engenhos, nos canaviais. Existe racismo? Existe. Existe preconceito? Existe. Mas não é só contra o negro. É contra o pobre, contra o sem-teto, aquele que mora em comunidade, principalmente. Mas vamos nos conscientizar de que somos todos iguais. E que toda dor é igual. E que debaixo de qualquer cor de pele, branca, negra, vermelha ou amarela, o sangue é vermelho. E salve Nossa Senhora dos Remédios dos Homens Pretos. Foi isso. E sem esquecer que a padroeira do Brasil é negra. Nossa Senhora Aparecida. Ana, belo texto, lindo texto, tá? É só lembrar também que não é por mera coincidência, que todas essas pessoas que você citou aí, os pobres e tal, no Brasil, não tem branco puro sangue, nessa pobreza que você citou. Na verdade, o problema do Brasil é o seguinte, é que se você tem uma gotinha de pele branca, você já quer logo ser branco. Então, na verdade, no Brasil, pobreza e negritude está muito, muito, muito associada. Porque, veja,
Veja, qual que foi a grande questão que os negros contestam aí, a questão da... Estou falando isso para a gente terminar o programa. A questão da libertação dos escravos. Evidente, e eu concordo que a princesa Isabel tem o seu mérito nisso, porque os caras que combateram os escravos, olha só, e a princesa Isabel foram chamados de comunistas na época, que garantiram o direito social dos negros. Então, a princesa Isabel perdeu o trono, o Dom Pedro perdeu o trono que seria dela, por um golpe, à República. Foi um golpe militar para tirar a princesa Isabel, e a causa principal foi que ela desagradou os fazendeiros paulistas e mineiros, tirando a mão de obra de graça. Mas é importante lembrar que a questão fundamental da escravidão, da libertação dos escravos, e também, eu estava lendo agora recentemente José do Patrocínio, todas as pessoas, José do Patrocínio foi todas as pessoas que lutaram, os brancos que lutaram pelo escravismo, foram execrados como comunistas, como vagabundos, como o que fala hoje defensor da China, Venezuela, Hugo Chávez, a bobajada, tudo que fala por aí. Então, eles merecem, sim, uma consideração, né, porque eles fizeram isso. Mas a grande questão é que a escravidão não resolveu, tirou os negros do escravo, da fazenda, e o que aconteceu? Provavelmente com a sua família, provavelmente com a minha família também, porque esse nariz que eu tenho de negão, aqui não é por acaso. Eu tenho também negro na minha família, graças a Deus, e me orgulho disso. Como diziam, a gente tem um pé na cozinha. Pois é. E aí o que acontece? A grande questão que se discute é que quando a princesa Isabel soltou, libertou os escravos, a maioria que estava na fazenda ficou desempregada. Os fazendeiros já tiraram eles logo e já foram colocando os italianos. Os italianos tinham que ocupar as casas das senzalas, os alemães que vieram. E aí o que é? Então, Ana, por exemplo, a família do escravo estava lá, e quando no dia 14 de maio, ou aquele tempo demorava a notícia para chegar, né? No mês de maio foram expulsando aqueles caras. Mas e daí? Pelo menos lá eles tinham comida e moradia. E daí? Como fazer agora? Se vira. Foi daí que nasceu a favela. Eles não tinham para onde ir. Então, eles não foram preparados. Eles não foram preparados, enfim, para a liberdade. Não foi. Eles não tinham terra, não sabiam ler nem escrever. Então não eles tinham não tinham moradia. nem como. Não tinham moradia. Muitos nem acabavam nem saindo, acabavam ficando lá mesmo. Não, mas acontece que a maioria dos fazendeiros não interessava de pagar salário, eles preferiam italiano de graça. Por isso mesmo. Eles queriam trabalhar de ficar. E aí você tem o quê? Aí você tem o nascimento da favela, né? E automaticamente, o que ia fazer esse cara para comer? Porque antigamente, até a década de 70, a maioria dos ladrões roubavam para comer, fome. Então acontecia tudo isso. E houve aí essa miscigenação. Então, a maioria dos que estão na classe mais baixa estão realmente são negros. É evidente que o Brasil... morre mais jovem negro do que branco, né? Sim. Né, eles morrem muito cedo. E pode ver que são os negros de comunidade. Então, exatamente. Recentemente, o major comandante da Rota em São Paulo deu a seguinte entrevista. Ele não teve vergonha de dizer isso. E é pública essa entrevista dele. Ele falou assim, olha, uma coisa é a gente fazer uma operação, por exemplo, na Zona Sul de São Paulo, quer dizer, na Avenida Paulista, ou em Higienópolis, ou num bairro, no Morumbi, no meio dos ricos, a gente vai com educação, porque esse povo rico tem educação. Agora, quando a gente vai na favela, quando a gente vai dar para os pretos, tem que ser no pau. Ou seja, essa violência, por isso é chamada violência estrutural, porque está institucionalizada. O que diz o ditado? Que é público e notório, e aí a polícia pratica muito isso. E não é culpa dos policiais, é a formação que eles recebem lá. Preto parado é suspeito, preto correndo é ladrão. Não é isso? Então ficou essa marca. Então, Dadinho, em acatamento à sua ordem, né, e o Dadinho tem esse poder aqui,
Porque aqui nós respeitamos o princípio da ancianidade. O Dadinho está com 80 anos de idade, então ele é o nosso chefe moral. Preconceito também, Ana? Não é preconceito de idade? Não é pelo contrário, Dadinho, é ancianidade. Ancianidade. Agora, eu duvido que tenha uma coisa que me surpreende no Dadinho, que eu não canso de repetir. O Dadinho tem cara de 40 anos, corpo de 40 anos. Brincadeira. Dadinho, você anda gastando dinheiro com plástica, pô. Isso é brincadeira. Olha, eu já perguntei. Isso aqui é unanimidade, Ana. Isso aqui é unanimidade. Não, mas eu também acho. Esse cara parece que tem 80 anos. Fala a verdade. Não. Desde a primeira vez que eu vi ele... Sem brincadeira. Dona Madalena, eu já achei que ele não tinha 80 anos, não. Não, o Dadinho é incrível. Aliás, é engraçado, Dadinho, que não, falando sério agora, isso aqui não é brinquedo, não. Não é só você, não. Você não é o único. O swing continua com a mesma cara, rapaz. Que, não é isso, Dadinho. Engraçado esse lance aí. Eu acho que é... Falando agora sem brincadeira. Sacra, você falou que ia nos respeitar no horário. Mas fale um pouquinho disso aí, essa curiosidade. Por que a família fala? O Juca também, né? Não é nada, todos nós estamos com o pé lá na frente e o pé atrás, né? Estamos com o pé lá onde a gente não quer. Não, mas a funilaria está muito boa, Dadinho. A funilaria está engraçada. Então, mas aqui a gente respeita, Dadinho, aqui a gente respeita o princípio da ancianidade. Porque tem um ditado árabe que diz: um dia mais velho, um ano mais sábio. O Dadinho é 20 anos mais velho do que eu. Olha quantos anos ele sabe mais do que eu. E por isso que nós temos a nossa mestra proeira regional da região inteira, do Brasil inteiro, é a mestra Priscila Siqueira, né? Então, até amanhã? Ficamos então, assim até amanhã, combinados? meio-dia, né? Meio-dia estaremos elogiando os prefeitos. Meio-dia com saudadinho, né? Prefeitos, vereadores. Né? Um grande abraço. Voltamos amanhã para falar de João Alegre e de Ubatuba, para falar de Dona Adélia, do São Francisco, por exemplo, falar do seu Albertino. E, se Deus quiser, entrevista com a Terezinha aqui do Movimento Negro do Zambô. Tá bom? Vamos lá, então. Obrigado, desculpe aí. Um grande abraço. Um abraço. Valeu, Zumbi! Um abraço, seu Dadinho. Viva Zumbi! Gangazumba! Gangazumba. Toda essa turma. Gangazumba. Saravá. Viva as religiões africanas.